Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal, vocês estão aí? Abre a sua Bíblia comigo. Evangelho que escreveu João, capítulo 18, do 28 ao 38. Muito obrigado, equipe de louvor, por esse momento tão cristocêntrico. Que bom poder saber que nós nos juntamos nesse salão, não para falar de nós mesmos, não para falar das nossas vitórias, não de falar como a gente é legal, mas nós nos juntamos nesse salão de falar do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, nosso Deus Todo-Poderoso encarnado. E essas músicas que a gente acabou de cantar revelam a essência desse Cristo. Isso é bom demais, é bom demais. Todo mundo achou? Aquela noite foi uma noite muito tumultuada. Não conseguiu dormir direito aquele rapaz. Nem ele nem a esposa. Ele viu as horas do ponteiro passar. Os poucos momentos que ele conseguia pegar no sono estavam repletos de pesadelos e ele torceu logo para que amanhecesse de vez o dia. Que a cama parecia que estava com espinhos. E ele não sabia que em pouco tempo os acontecimentos que se passariam no próximo dia, no próximo amanhecer, mudariam por completo a sua vida. Mudariam por completo a vida da sua família e mudariam por completo a vida de todos os seres humanos da Terra. Um dos dias, para não dizer o dia mais importante da história da humanidade estava para acontecer. E aquele homem estaria envolvido no meio dessa história. Versículo 28. João relata o que aconteceu naquela noite. A partir do capítulo 18, versículo 28, diz em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo. E para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusações vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que foi que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Vamos falar novamente com Deus? Pai, abre o nosso coração, abre a nossa mente, diante dessa pequena porção da Tua palavra, esses versículos que relatam esse amanhecer tão importante, Pai, o amanhecer de um novo dia, que nos trouxe vida, que nos trouxe esperança. Me ajuda a tirar desse texto lições, que cada um aqui, uma frase, uma aplicação, possa levar daqui hoje à noite, Pai. E mais do que palavras lançadas ao vento, tudo que a gente fale aqui seja uma aplicação real e prática para a vida de todos nós, colocando ele em primeiro lugar. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, meus queridos. Vamos adentrar nesse texto. Um texto muito conhecido. O texto em que Pilatos interroga Jesus, faz para ele perguntas. E dessas perguntas eu achei muito interessante esse texto. 4 questões da vida direcionadas ao autor da vida. Que coisa linda o que aconteceu nesse momento. Pilatos ele estava meio sonolento,
Não sei se estava no pesar daquela noite. No outro evangelho diz que a esposa de Pilatos também sofreu muitos pesadelos naquela noite por causa de Jesus, por causa do que estava para acontecer. Inclusive, é relatado que ela diz para Pilatos não se envolver na morte de Jesus, porque ali estava muito terrível aqueles pesadelos na mente dela naquela noite. Mas os fatos que aconteceriam daquele momento em diante mudariam para sempre a história da humanidade. E esse texto há muito tempo eu medito nele e tem questões aqui muito profundas que eu quero passar para vocês. São 4 perguntas que foram direcionadas, desferidas aqui durante esse texto. E a pergunta primeira é o seguinte, que Pilatos faz para Jesus: que acusação vocês têm contra esse homem? Pilatos pergunta. Entendam uma coisa, os judeus eles estavam interessados não no julgamento de Jesus. E você notou que aqui no versículo diz assim, que foi levado até Pilatos Jesus para que se cumprisse a maneira como ele seria morto. Porque os judeus eles tinham o costume de matar as pessoas apedrejadas. Né? Mas em função da Páscoa e tudo que estava acontecendo naquele momento, eles não podiam executar Jesus através do apedrejamento. Então levaram para que o governo daquela época, os romanos, executassem Jesus. E eles não estavam interessados que Jesus fosse efetivamente julgado pelos seus atos. Eles queriam simplesmente a morte de Jesus. E diante de Pilatos, diante daquele que era o governador do Império Romano sobre a Judéia, só chegavam nessa condição os piores assassinos de todos. As pessoas da pior classe que existia na sociedade. Porque a morte que os romanos impunham aos ladrões, aos assassinos, era o pior tipo de morte que existia, que era a morte por crucificação. E quando chega aquele homem diante de Pilatos, a reação dele é essa daqui: que acusação vocês têm contra esse homem? Que acusação vocês têm contra esse homem? O que ele fez para merecer isso que vocês estão querendo que eu faça com ele? Que maldade esse homem fez? Pare e pense. O que ele fez? A resposta é nada. Muito pelo contrário, meus queridos. Se existe algo que Cristo pode ser acusado, sabe o que é? Amar o próximo. Em certa ocasião, uma mulher foi jogada diante de Cristo para ser executada também. E os seus executores estavam ao redor porque ela tinha sido achada em adultério. E por mais que a justiça daquela época dizia que ela devia morrer, Cristo olhou para aquela mulher com misericórdia. Ele falou o quê? Quem estiver sem nenhum pecado, o que ele falou? Atire a primeira pedra. Ele mostrou para aquelas pessoas, ele mudou o paradigma daquele momento. Ele mudou a essência do que era a justiça naquele momento, onde as pessoas estavam querendo matar os outros porque fez algo errado. Ele decidiu colocar, mostrar, evidenciar que todos nós temos pecado. E amar o próximo, a semente que ele colocou. Amar o próximo, ele pode ser acusado disso. Por fomentar o perdão e amar o próximo. Outra coisa que Cristo pode ser acusado de liberdade. Lembra da história de Zaqueu? Zaqueu era aquele pequeno homem que subiu na árvore para ver Jesus passar. Talvez ele sofresse de nanismo. Talvez ele fosse bem baixinho, assim, um anãozinho. Ele subiu na árvore. E Jesus passa por debaixo. E quando ele está debaixo, ele para. E quando ele para debaixo ali, Zaqueu também prende a respiração e fica assim: meu Deus, o que vai acontecer? E ele chama Zaqueu pelo nome e fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou cear na sua casa. E entenda algo, quando Zaqueu desce daquela árvore, ele desceu um novo homem. Zaqueu, ele estava aprisionado à sua ganância, porque conta que ele repartiu entre os pobres os seus bens. E ele ainda fala: se eu roubei alguém, eu devolvo 4 vezes mais aquilo que eu roubei. Ou seja, os pecados daquele homem o aprisionavam. E Jesus, ao parar debaixo daquela árvore e falar: Zaqueu, vou lá na tua casa hoje, ele estava o quê? Libertando aquele homem. Libertando aquele homem da prisão dos próprios pecados. De libertar homens, Jesus pode ser acusado. Igualdade.
Jesus se assenta num poço e fala com uma samaritana. Naquela época os homens não dirigiam a palavra a uma mulher. Uma sociedade extremamente desigual. Mulheres não tinham os privilégios que tem hoje na nossa sociedade. Uma subcategoria. E Jesus mostra para os seus discípulos e mostra através das suas escrituras que não existe diferença entre homens e mulheres. Todos nós somos carentes da glória de Deus. Todos nós somos pecadores iguais e precisamos de Deus. Mudando novamente o paradigma de uma sociedade. Mudando a realidade. Trazendo igualdade para as pessoas. Por trazer igualdade ele pode ser acusado. O que mais? Respeito. Você sabia que uma criança... Como é que é o seu nome, brother? Tudo bom, Samuel? Tudo beleza? Então tá bom. Sabia que um carinha, que nem o Samuel, da idade dele, na época de Cristo, tinha o mesmo direito que um cachorro? Você sabia disso? Não havia o mínimo respeito por uma criança. Não havia os direitos da criança e do adolescente naquela época. As crianças não eram nada diante daquela sociedade. Não eram nada. E Cristo fala o quê? Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mudando paradigmas. Trazendo respeito. Por trazer respeito, ele pode ser acusado. Domínio próprio. Diante do deserto, Jesus mostra as lições do domínio próprio, da humildade, diante dos seus discípulos, lavando os pés um dos outros. Numa sociedade onde um queria devorar o outro, ele diz, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Lição essa de humildade que pode ser trazida até os dias de hoje. Disso ele pode ser acusado. Comunidade. Num mundo... Se naquela época era individualista, imagina hoje ainda cada vez mais. Mas ele juntou um grupo de homens e criou naqueles homens a comunidade. Comunidade é essa que se manifesta aqui entre nós, até hoje. Quebrando paradigmas de uma sociedade. Perdão. Não dá para ver direito, esse aqui é um quadro mostrando o filho pródigo. Quando Cristo conta aquela parábola do filho pródigo. Do filho que vai gastar todos os bens do pai. E depois volta arrependido. E o pai corre ao encontro do filho. Corre de encontro, se humilha para ir buscar o filho. Você sabia que naquele contexto social, olha que estranho isso, um senhor respeitável não corria. Sabia disso? Era uma coisa meio doida. Mas naquele contexto social, correr assim, era um sinônimo de fragilidade. E Cristo conta a história do filho pródigo, desse pai, que sai em disparada em direção ao filho. O filho que fez tanto mal. E ele perdoa profundamente aquele filho. E você pode falar assim, mas esse Jesus só está contando uma história. É uma mera história. É uma história contada ao vento. Eu quero ver ele viver isso na prática. E ele viveu. Quando ele estava sendo crucificado, o que ele falou? Pai, perdoa-os. Por quê? Porque eles não sabem o que estão fazendo. Uma sociedade que estava acostumada a contar quantas vezes ia perdoar alguém. Uma vez você já pisou na bola comigo, se você pisar de novo, não vai ser mais a mesma coisa. E Cristo fala, perdoa até 70 vezes 7. Cristo ensina o perdão na prática. Disso tudo que eu falei, ele pode ser acusado. De tudo que eu falei, muito mais. E o resumo dessa primeira pergunta, o que você pode ser acusado? O que foi? Qual é a acusação contra você? A resposta é o seguinte, gente. Vamos ler junto? Cristo, plena e absoluta. Sem Cristo, nós não somos nada. Ele é a salvação. Ele é por causa dele que nós estamos aqui. Por causa dele. Lá em Mateus 7:13, diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois largo é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos que entram por ela. Cristo proclamou essas palavras, de que existem dois caminhos, uma porta larga e uma porta estreita. E quando a gente olha para essas duas portas, tem que apontar para lá, né? Olha aí, uma porta larga e uma porta estreita. Qual das duas portas você quer entrar? Quem é magrinho? Quem é mais gordinho quer ir pela lado? Olha como isso é doido, gente. Nós temos uma visão distorcida do cristianismo. Sabe por quê? Ao lermos esse versículo, a gente pensa assim, que existem essas duas portas. Existe a porta larga e a porta estreita. A porta larga é uma porta de muitas... É a porta do oba-oba, da felicidade.
É a porta que você entra e vive a vida, aproveita a vida. Só que lá no final, o que tem lá no final? O inferno. A porta estreita é uma porta de muita dificuldade. É uma porta difícil. É uma porta que você vai entrar e o bicho vai pegar. E olha, vai ser sofrimento, sofrimento, sofrimento. E lá no final, só que tem uma coisa, lá no final vai ter o céu. Aí a gente pensa assim, talvez a gente não pensa a nível consciente, talvez está no campo do nosso inconsciente. Qual será que vale mais a pena eu entrar? Pela larga ou pela estreita? E esse é um conceito muito equivocado. Esse é um conceito extremamente equivocado. A porta larga não é boa, gente. Viver uma vida sem Cristo é atordoante. É terrível. Adentrar por uma porta que você vira as costas para esse Deus de todas essas virtudes é uma vida mal vivida. E a vida cristã é uma vida bem vivida. É uma vida abundante. E nós temos que tomar muito cuidado com a maneira como nós encaramos esses dois caminhos. Acho muito interessante ter um filme que esse homem... Conhece esse homem aqui? É o Christian Bale. Já viu ele? Esse ator? Nunca viu? Ele fez o Batman um tempo atrás. O Christian Bale, ele fez um filme que para mim foi muito interessante. O nome do filme é esse aqui, ó. O Operário, em português. Chama The Machinist, O Operário. E é interessante desse filme porque o filme simplesmente mostra o estado de um homem. E é interessante que o Christian Bale, ele é um ator assim, bonitão, né, todo forte. Só que nesse filme ele está nessas condições. Ele perdeu quase 30 quilos para interpretar esse personagem nesse filme. E o que chama atenção, nada contra quem é bem magrinho, porque eu sou meio gordinho, né? Não estou falando nada contra quem é magrinho. Mas o que esse personagem vive nesse filme é algo muito terrível. Porque o filme mostra que ele não dorme. Esse homem, ele é atordoado. Ele não consegue dormir, ele não consegue deitar na cama e dormir. Ele dorme, ele já acorda. E ele trabalha, ele é um operário, trabalhando numa indústria. E ele tem sérios problemas de saúde, esse homem. E ele está indo de mal a pior na vida dele, em todas as áreas da vida dele. E o filme vai revelando esse homem do caos que se encontra a vida dele. E no final do filme você entende o que aconteceu com esse homem. Esse homem, há alguns anos atrás, se envolveu num acidente e ele negou auxílio à pessoa que ele atropelou. E essa pessoa veio a morrer. E o que ele fez? Fugiu. E depois de fazer aquilo, depois de se envolver naquela situação, aquele homem começou a ir de mal a pior na vida dele. Não dormia mais. O peso dos pecados que ele tinha cometido caiu sobre as costas dele. E ele começou a definhar. E é interessante que esse filme, no final, ele é descoberto, ele é condenado. E ele vai para dentro da prisão. Ele entra na cela feliz. E ele fala assim, agora eu posso deitar aqui e dormir. E finalmente dormir. E o filme termina com ele dormindo dentro da cela. Como de certa forma, assim, foi pago, finalmente foi pago a culpa pelo que ocorreu. Esse é um relato muito, muito marcante para mim quando eu vi. E quando eu vi esse filme, faz muitos anos que eu vi, eu lembrei do Salmo 32. Vamos ler lá o Salmo 32? Diz o seguinte, o Salmo 32. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas, os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Versículo 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que salmo lindo. Só até aqui tá bom. Que salmo lindo de um homem que se viu nessa situação, cujo pecado o atordoava, o aprisionava. Quem escreveu esse salmo foi Davi. Davi escreveu esse salmo depois de ter cometido um assassinato e roubado
porque ele desejou a esposa de um homem, e essa mulher era casada com esse homem, né? E ele assassinou o marido dessa esposa para poder ficar com ela. E isso que ele fez desagradou muito a Deus. E esse pecado que ele cometeu pesou sobre o seu ombro. E depois, quando ele se arrepende do seu pecado, ele escreve esse salmo. Um salmo de libertação. A vida cristã é a melhor vida que qualquer ser humano pode desejar. Sem Cristo não há vida, meus queridos. Sem Cristo só há paliativos. Ele é tudo em todos. Ele é a nossa vida. Amém? Ele é tudo em todos. Ai, Fabrício, meu coração está tão pesado ultimamente. Eu preciso de tanta ajuda. Não sei se o seu coração está pesado. Talvez você está se vendo assim. Talvez seja por causa realmente de algo que lhe aconteceu. Talvez outras pessoas se envolveram numa situação que isso tem pesado diante de ti. E você está, às vezes, até envolvido numa situação de até no momento de depressão. Não necessariamente entenda isso, não necessariamente todo problema de depressão é em função de alguma coisa errada que a pessoa fez, um pecado que foi cometido. Não é essa a verdade. Mas a questão é que o nosso Deus, através de Jesus Cristo, o Espírito Santo, é o Deus da libertação. E Ele quer nos libertar do peso, da culpa, da ansiedade. Nos quer trazer uma vida abundante hoje, amanhã, durante a nossa vida, plena e totalmente. E para isso é necessário olhar para Ele e falar assim: Deus, me ajuda. Me tira dessa situação, seja ela qual for. Se valer de pessoas ao seu redor que podem te estender a mão, aqui da aliança. E muitas vezes até através de um tratamento com um psicólogo também. Muito importante. Fazer um tratamento terapêutico. Às vezes até em alguns níveis, até as pessoas têm que ter a reposição química, né? Chega a faltar alguma substância química, através de um psiquiatra pode receitar uma substância química para ajudar a pessoa a se levantar. Mas é muito importante. Cristo é aquele que quer nos libertar, quer nos dar uma vida abundante. Segunda pergunta, vamos lá. Vamos voltar lá para João. Volta a Bíblia lá para João, capítulo 18. Então a primeira pergunta foi: que acusação vocês têm contra esse homem? A segunda está ali no versículo 33. Diz o seguinte: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Olha que interessante esse pequeno diálogo. Pilatos ele pergunta: você é o rei dos judeus? Acaso sou eu judeu? E quando ele faz essas perguntas, o que salta aos meus olhos é um homem que tenta analisar quem é Cristo, olhando para Jesus como que tentando tirar um diagnóstico. Quem é você? Você é o rei dos judeus? No sentido de que eu quero te entender, eu quero entender tudo que você fez e você é realmente quem você diz que é, olhando de longe. E a segunda pergunta ela ainda é mais instigante: acaso sou eu judeu? No sentido de que, Jesus, você é legal, você foi um cara gente boa, mas existe uma distância entre nós. Eu até admiro as coisas que você fez, as coisas que você falou, mas você aí e eu aqui. Porque eu não sou judeu, eu não tenho nada a ver contigo. Acaso sou eu judeu? E o que essa pergunta traz para mim é o seguinte: só pode experimentar a vida abundante de Cristo quem se identifica 100% com Ele. Vamos ler junto? Vamos lá. Só pode... Isso aí. Começamos juntos e terminamos meio separados. Mas tá bom. No final ficou meio assim, né? Só pode... Tudo isso que eu falei de Jesus, você pode achar muito legal. Fabrício, características legais essa, hein? Admiráveis essa característica. Mas essa característica lá, eu aqui. Você falou de perdão, Fabrício? Puxa, admiro quem é capaz de perdoar. Mas pisa no meu dedinho pra você ver. Eu levo, faço pra cá. Só pode desfrutar dessa vida abundante quem se identifica 100% com Jesus. Jesus entra na nossa casa, ele entra pela porta, entra na sala, ele olha a sala.
tá legal essa sala, e você vai mostrando a sua casa para ele. Olha aqui, Jesus, essa aqui é a minha casa. Né? Que nem os gringos gostam de mostrar a casa para os outros, né? Uma coisa disso que eu descobri. Que quando entra na casa, tem que mostrar a casa para os outros, né? Aí vai aqui, vai ali, né? E eu também mostro a minha casa, né? A gente gosta de mostrar os cômodos, né? Desde que esteja tudo arrumadinho, né? Porque sempre tem o quartinho da bagunça, não tem? Lá em casa é sapateira. Sapateira, as coisas ficam ali alojadas dentro da sapateira, que eu tenho um cômodozinho que é a sapateira. E quando chega uma visita, eu não quero mostrar a sapateira, o que eu faço? Fecho ela ali e finjo que ela não existe. Se desse para descer aquele papel assim, de parede assim, e desaparecer a sapateira. E Jesus entra na nossa vida e ele fica olhando para aquela porta fechada da sapateira e fala assim: Fabrício, eu quero ver o que está aí dentro. Quero ver o que está aí no oculto dessa sala. Na verdade, você está me levando para a cozinha para comer um lanche. Mas eu quero comer o lanche dentro da sapateira. Vamos lá. Não, Jesus, não entra nesse lugar. Esse lugar aí está fedido. Esse lugar está oculto. E Cristo não vai aceitar outro lugar a não ser a sapateira. Sabia disso? Porque Ele quer 100% da nossa vida. Se eu e você tivermos um pecado, e esse pecado não é tratado, Cristo ele não vai passar para o próximo. Ele vai sempre querer voltar a esse ponto. Aí a gente tenta ignorar, não, deixa aqui de lado. Vamos para os outros, vamos pensar nas outras áreas da vida. Mas Ele quer voltar aqui. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus de derrota. Ele é um Deus de vitória. Vitória plena e absoluta. Ele não aceita a derrota para o pecado. Ele não aceita ter um filho que está patinando em determinado problema. Ele vai voltar ali sempre naquele ponto. Como um disco riscado. Lembra dos discos de vinil riscado? Que voltava e ficava voltando ali naquele ponto. Assim é Deus. Ele quer nos trazer vida abundante para todos nós. Mas Ele quer entrar em todos os cômodos da nossa vida. Vamos lá. Terceira pergunta. Que é que você fez? No versículo 35, olha só que legal. Acaso sou judeu? Foram os do seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. Que é que você fez? Que é que você fez? Ah, cara. Sabe quando dá o pausa assim no filme? Entra em câmera lenta. E o personagem fala assim, daí um filme passou na minha cabeça. Eu fico imaginando quando Pilatos faz essa pergunta, o que é que você fez? Eu fico imaginando Cristo naquela fração de segundos da pausa e ele pensa no que ele fez. E ele lembra da criação. Ele lembra de quando Cristo falou, haja luz. E João relata que a palavra estava com Deus no princípio. Cristo era essa palavra dando forma às coisas. E ele se lembra de quando através dele todas as coisas foram feitas. Ele lembra de quando do pó da terra foi criado o homem. E o Santo Espírito foi colocado dentro desse homem, ele estava lá. Ele lembra de quando esse homem se desvirtuou. E quando Cristo, através do dilúvio, caiu para descer a justiça sobre os homens. E ele lembra de Abraão, que foi levantado, um homem qualquer foi levantado para ser aquele que seria o povo de Deus, que daria origem ao povo de Deus. E ele lembra de quando ele estava lá, em cima daquele morro, quando Abraão foi para sacrificar o seu filho. Ele se viu naquele sacrifício. Cristo, olhando para aquele quadro, segurou a mão de Abraão e disse, não mate o garoto. Porque o que está acontecendo aqui não é a necessidade de um sacrifício. É um símbolo daquilo que eu farei por toda a humanidade. Ele estava lá. Ele viu o povo ser levado para o Egito. Ele levantou Moisés. Eu estava lá. Eu estava lá, Pilatos, junto com Moisés, resgatando aquele povo com as 10 pragas do Egito, abrindo o mar vermelho para o povo passar, indo ao deserto, colocando nas mãos de Moisés os 10 mandamentos. Eu estava lá. Eu estava lá em cada cordeiro que foi morto, simbolizado como aquele que viria para redimir os pecados. Eu estava lá no tabernáculo, eu estava lá no templo, eu estava lá na boca dos profetas. O que foi que você fez? Tanta coisa ele fez. Eu estava lá, Pilatos, durante 400 anos em silêncio, esperando para vir, nascer e viver tudo o que eu vivi durante esse tempo. Eu transformei a água em vinho, expulsei um demônio na sinagoga de Cafarnaum, promovi a pesca miraculosa em Genezaré,
Ressuscitei um jovem morto em Naim, curei leprosos, curei o servo do centurião, curei a sogra de Pedro, até a sogra de Pedro eu curei. Expulsei um demônio ao anoitecer, acalmei a tempestade. O endemoniado gadareno foi curado. O paralítico em Cafarnaum voltou a andar. A mulher com sangramento foi curada. A filha de Jairo foi curada. 2 cegos da Galileia retornaram a ver. Eu exorcizei um mudo, curei um paralítico em Betsaida. Curei um homem com a mão mirrada. Curei uma mulher doente. Alimentei 5.000 com 5 pães e 2 peixes. Caminhei sobre as águas. Curei a filha de uma mulher cananita. Alimentei 4.000 homens. Curei um homem cego em Betsaida. Transfigurei-me diante de Pedro, Tiago e João. Libertei um menino possuído pelo demônio. Tirei uma moeda da boca do peixe. Restabeleci a vida de um homem com hidropsia. Curei 10 leprosos. Curei um cego de nascença. Curei um cego próximo a Jericó. E fiz Lázaro retornar dos mortos depois de 4 dias. Tudo isso que eu fiz, Pilatos, não se compara com o que eu estou prestes a fazer. Porque o maior de todos os meus atos acontecerá dentro de poucas horas. O maior de todos os meus atos, o propósito pelo qual eu vim a esse mundo, vai se concretizar em poucas horas. Será a minha morte e a minha ressurreição para a vida de todos aqueles que vierem a crer em mim. Foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. E Pilatos, finalmente, no versículo 38, eu gosto muito do 37 também, vou ler o 37 e 38. Diz o seguinte: então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei de fato. Por essa razão nasci e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Que é a verdade? Esse homem brota no coração dele. Quando Cristo fala que ele veio para testemunhar da verdade, essa palavra verdade brota na mente de Pilatos. Que é a verdade? Existem 2 possibilidades de interpretação desse texto, que a gente não consegue ir no coração de Pilatos e ver qual o sentido com que ele falou essa pergunta. O primeiro sentido que podemos tirar dessa pergunta é o seguinte: quem importa a verdade? Jesus, que é a verdade? Se você está próximo, perto da morte, que importa a verdade? Eu não quero saber da verdade. Essa é a primeira interpretação que a gente pode dar a essa pergunta. Mas a segunda pergunta e interpretação é o seguinte: é o estarrecimento. Eu quero encontrar a verdade. Quando Cristo pronuncia a palavra verdade, acendeu no coração de Pilatos o desejo por conhecer a verdade. O desejo por conhecer a verdade, eu tenho certeza que também está no seu coração. Está no meu, está no coração de todos os seres humanos. De se deparar com a verdade capaz de suprir todas as nossas necessidades. De se deparar com a verdade capaz de suprir o vazio do nosso coração plena e absolutamente. Sabe por quê? Porque um dia, todos nós vamos chegar aqui diante da tela azul. Sabe o que a tela azul significa? Alguém sabe? Ninguém sabe. A gurizada sabe. O que significa quando aparece a tela azul? O que é? Deu ruim, né? Sabe que um dia vai dar ruim para todos nós. O médico vai olhar para os seus familiares e vai falar assim: infelizmente, não tem mais volta. Fabrício pode se despedir dele. Um dia nós nos depararemos com esse dia, sabia? Todos nós. Se Cristo não voltar antes, todos nós vamos se deparar nesse dia. E nesse dia, todos nós vamos querer saber uma pergunta: a minha vida, eu fui atrás da verdade ou foi uma mentira? Eu corri atrás do vento ou eu corri atrás da verdade? E Pilatos pergunta para Jesus: o que é a verdade? E a resposta: a verdade estava materializada diante de Pilatos. E a verdade está materializada diante de nós. A verdade plena absoluta é Cristo. E eu quero te dizer algo para a gente finalizar. Tudo que nós colocarmos acima de Cristo na nossa vida será uma mentira. Se nós buscarmos, seja lá o que for, trabalho, realização profissional, família, tudo que nós colocarmos num patamar acima de Cristo, e isso nós buscarmos como verdade absoluta acima de Deus, isso será uma mentira, não será a verdade. E os céus, meus queridos,
Botei aqui uma imagem do céu. Sei lá se o céu vai ser assim. Parece Nova York, né? O céu não é o alvo. Sabia disso? Olha que interessante. O céu não é o objetivo nosso. Nós não estamos vivendo uma vida para ir para o céu. Sabia disso? O céu é um galardão, é uma recompensa. O objetivo da vida cristã não é o céu, não é o paraíso. O objetivo da vida cristã é Cristo. Sabia disso? O objetivo da vida cristã é mirar não para o céu, é mirar para Cristo. O objetivo da vida cristã não é viver uma vida, a expectativa do que vai acontecer lá no paraíso, mas é viver o nosso dia de hoje, olhando para esse Cristo verdadeiro e falar assim: eu quero ser como esse Cristo hoje. Eu quero ser um cristão, um pequeno Cristo, por onde quer que eu ande. E vivendo Cristo, vivemos a verdade. Você quer viver a verdade? Você quer viver a verdade? Eu quero, com todas as minhas forças. Então viva. Eu estou falando isso para mim. Fabrício, quer viver a verdade? Viva Cristo. Faça o que Cristo fez. Caminhe como Cristo caminhou. E caminhando dessa forma, você vai viver a verdade. Você vai viver a verdade. E consequentemente, eu viverei e você viverá uma vida que vale a pena ser vivida. Vamos orar? Feche os teus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado pela verdade. Obrigado por Cristo. Obrigado porque no Antigo Testamento as pessoas elas tinham uma visão de um Deus distante, de um Deus lá longe. Mas no Novo Testamento nasceu Cristo para que nós pudéssemos ver o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. E olhar para Cristo é viver uma vida de verdade. Muito obrigado, porque a gente pode conhecer a Deus. A gente pode conhecer o Senhor através de Cristo. Obrigado, Pai, pelo Espírito Santo que nos foi dado como presente, que conhece o meu coração, conhece as minhas dificuldades. E eu clamo ao Espírito Santo que interceda por mim, interceda por nós, diante da nossa fraqueza. E faz de nós mais parecidos com Cristo, com aquilo que Ele é. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui hoje. Mude a nossa vida, o nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém.